Vamos dar início ao nosso segundo dia. Todos conseguem me escutar bem? Bom dia, todos escutam melhor agora? Sim? Bom, vamos dar início ao segundo dia do nosso encontro internacional sobre o direito à cidade. Agora de manhã nós temos 2 painéis, já estamos com algum atraso, então vamos dar seguimento. Antes de compor essa primeira mesa, eu gostaria de dar 2 informes importantes. Nós teremos, como no dia de ontem, várias conferências que vão ser faladas em língua inglesa e espanhola, portanto, nós temos ao fundo aqui dessa sala os equipamentos de tradução. As pessoas que desejarem, por favor, peguem seus equipamentos de tradução. Um outro informe em relação a acesso à internet aqui no hotel. Quem desejar ter acesso à internet nos seus computadores, por favor, tem que ir à recepção do hotel, no primeiro andar, para pegar as senhas e verificar o plano de contratação da internet, tá? A Wi-Fi aqui do hotel não é um Wi-Fi livre. Cada pessoa tem uma senha específica que tem que contratar junto à recepção do hotel, ok? Para esse primeiro painel, que trata a relevância da plataforma global do direito à cidade para a construção de cidades justas, democráticas e sustentáveis, eu gostaria de convidar para compor a nossa mesa o professor Edésio Fernandes, do Develop Planning Unit da Universidade de Londres e do Instituto Lincoln. Gostaria de convidar também a Lorena Zarat, da Coalizão Internacional do Habitat, pelo México. Maurício Proinizzi, da Rede Latino-Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis. O Diogo Bueno, da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Guarulhos, e aqui também representando a Comissão de Direitos Humanos e Inclusão Social da CGLU. Cid Blanco, representando a UN Habitat. O senhor Shin Jong-gu, da Ganju International Center. E a Bartira Lima, do Fórum Nacional da Reforma Urbana. Acho que a Bartira ainda não chegou. No momento que ela chegar, ela se agrega a nós na mesa. Infelizmente, como moderador, eu terei que fazer um papel um pouco antipático. Nós já estamos atrasados e não queremos, evidentemente, prejudicar a nossa agenda do dia, que é uma agenda muito rica de debates e discussões no período da tarde da oficina. Todos receberam as programações. Então, nesse momento da manhã, nós teremos 2 mesas de debates e provocações acerca da relevância da construção da plataforma internacional sobre o direito à cidade, nas diversas perspectivas. E no período da tarde, após o nosso almoço, nós nos dividiremos em grupos das oficinas temáticas que vão discutir exatamente o conteúdo dessa plataforma. Amanhã pela manhã, nos dividiremos novamente em grupos para debatermos as estratégias de incidência dessa plataforma. E no período da tarde de amanhã, faremos um encerramento com as relatorias de todos esses grupos e uma tentativa de fecharmos aí minimamente todas essas estratégias de maneira coesa e de maneira integrada. Então, eu gostaria de iniciar de imediato, passando a palavra para o professor Edésio Fernandes. Eu gostaria de pedir a compreensão dos colegas de tentarem fazer suas falas em 10 minutos, tá? E aí eu vou auxiliá-los aqui no controle do tempo. Obrigado. Edésio, né? Você gravou no outro computador? RTP3.
2014. Mas não está projetando. E como é que eu faço? Bom dia a todos e todas. Eu preparei um PowerPoint em inglês para facilitar a tradução, mas eu vou falar em português, tá? E a minha fala é muito específica. Eu queria trazer para a discussão uma dimensão que nas sessões de ontem me pareceu pouco desenvolvida, que é a discussão sobre o direito à cidade como um direito mesmo, né? Quer dizer, e para isso eu acho que é importante repensar o tipo de enfoque que, direta ou indiretamente, tem sido utilizado para tratar da questão do direito. O que é o direito? Né? Pelo que eu percebi ontem, é o que eu acompanho também na literatura, as pessoas têm usado a expressão direito à cidade com todo tipo de significações. É muito mais fácil, eu acho, inclusive, as pessoas têm mais intimidade para falar do direito à cidade como uma plataforma filosófica, como um marco conceitual para uma análise crítica, como uma linguagem para enquadrar a compreensão do fenômeno da urbanização, como um imperativo do desenvolvimento urbano. Mais frequente ainda, a referência ao direito à cidade como uma agenda sociopolítica, como uma bandeira, não é, para os processos de demanda e pressão. Ontem foi dito que o direito à cidade seria um rito, um clamor, uma demanda, justificando práticas rebeldes que têm por objetivo uma cidade radical e, nesse sentido, seria utópico, seria um projeto utópico anticapitalista. Como tal, essa interpretação do direito à cidade não seria institucionalizável. Esse é um enfoque do direito à cidade que não leva à sua institucionalização. Em outras palavras, é um enfoque que seria, né, na acepção do Henri Lefebvre, uma perspectiva utópica. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que é possível, sim, discutir uma dimensão jurídica do direito à cidade. Eu acho que há uma dimensão da reforma sociopolítica e de mudanças efetivas da sociedade através da reforma jurídico-político-institucional. Por exemplo, quando se fala da reforma urbana, necessariamente, nós estamos falando de uma perspectiva que é reformista, não é, que se dá dentro e fora do direito, mas sempre com esse objetivo de melhorar, de expandir, de ampliar e de tornar a ordem jurídica mais includente. Eu acho que também falta uma compreensão que, na visão contemporânea do direito, há um espaço da transgressão. A ordem jurídica tem que conviver com a ideia da sua própria transgressão. É fundamental para o Estado de Direito compreender e incorporar e criar os processos de diálogo com as práticas de transgressão. Então, não... Muito rápido. Edésio, você tem que falar com o microfone mais próximo para as tradutoras conseguirem te ouvir. Tá. Mas eles têm lá o PowerPoint, eu dei para a tradução. Mas Tá. Tem que falar mais próximo da boca. Tá bem. Então, para mim, apostar na ideia de que existe uma dimensão jurídica, estrito sensu, na discussão do direito à cidade, que implica na discussão sobre a sua institucionalização, para mim, é uma discussão muito válida, não por si, mas como um estágio, um passo de um processo sociopolítico mais amplo. Eu acredito na necessidade, na importância da criação de novas arenas para identificação, expressão, confronto e possível resolução de conflitos nas cidades. Quer dizer, para isso, mudar aquilo que me parece a concepção ainda hegemônica, com frequência indiretamente manifestada por muitos dos palestrantes ontem, que é uma interpretação do direito como um mero instrumento, uma visão instrumental do direito. Não é uma visão do direito como processo sociopolítico, um processo de disputas. Há, por um lado, um preconceito contra as leis contra o direito, como se fossem meros instrumentos de manutenção das condições de dominação, e há, por outro lado, né, uma visão messiânica do direito como um instrumento que automaticamente vai resolver todos os problemas e conflitos. Eu acho que essa visão reducionista, instrumental do direito, está na base de muito do ceticismo que foi colocado ontem quanto às possibilidades de mudança
política através do direito. Não apenas, mas também através do direito. Ontem foi muito destacada a noção de que tem havido mais violações do que conquistas. Mas quem disse que esse processo é fácil? Isso não é critério para se avaliar os avanços, porque houve mais violações e menos conquistas. Eu acho que essa compreensão de que o direito é, ao mesmo tempo, tanto o objeto da mobilização sociopolítica, quanto uma arena onde se dá essa mobilização e se dão as disputas em torno das questões da cidade, é fundamental. É claro que, historicamente, o direito tem cumprido papéis fundamentais na produção da segregação socio-territorial, mas a questão que se coloca é o seguinte: o que é preciso, então, fazer dentro e fora do direito para que o direito possa vir a ser mais uma arena para a promoção de inclusão nas cidades. Quer dizer, não basta a mera aprovação de leis, reconhecimento de princípios e direitos, é preciso também criar processos, mecanismos, instrumentos e recursos de governança urbana. Não basta aprovar leis, a gente sabe cada vez mais que a aplicação das leis e a interpretação judicial das leis são também dimensões inevitáveis da mesma arena de disputa de interesses. Então, não basta falar em reforma jurídica, há que se encontrar um equilíbrio que é muito elusivo entre reforma jurídica, mudança institucional e mobilização sociopolítica. Então, para mim, a discussão do direito à cidade requer essa visão mais crítica do que é o direito e requer, em termos mais específicos, uma definição mais clara, bem como uma precisão maior do que é o direito à cidade de uma perspectiva socio-jurídica quanto à natureza, conteúdo e implicações. Quer dizer, que direito e para quem é esse direito? Um mero direito urbano tradicional, como já é o caso da água, da moradia adequada, um direito guarda-chuva que integra todos os direitos humanos. Falar em direitos humanos na cidade é a mesma coisa de falar de direito à cidade? Eu acho que não, tem toda uma discussão a ser enfrentada. A tradição de direitos individuais, que ainda é muito fortemente associada com a tradição de direitos humanos, como quebrar e pensar não apenas em termos de direitos sociais, mas também em termos de direitos coletivos, é um desafio enorme. Como pensar a cidade como categoria jurídica? A Constituição brasileira fala das funções sociais da cidade, não dos indivíduos que moram na cidade apenas. Então, também que cidade? Com frequência, a discussão sobre o direito à cidade se reduz às áreas urbanas da cidade e também se reduz ao municipal, né, ao local, deixando de lado outras esferas territoriais, como a metropolitana, no caso ambiental, sem enfrentar a questão das microbacias, que seria a esfera mínima para tratar da questão da água. Cidade é uma categoria jurídica adequada devido a essa imprecisão de conceitos. Talvez falar de território fosse um conceito mais preciso, mais rico para tratar da questão. Onde eu vou, com frequência, as pessoas falam que a discussão tem sido dominada por uma perspectiva muito brasileira, latino-americana, e como tal, não incorpora as questões específicas da África e da Ásia e outras partes do mundo. Que direito é esse? Um mero direito retórico? Ele é programático? Quais são as condições de sua implementação? Ontem nós vimos a relatora do direito de moradia nos questionando. E como demandar esse direito e o que acontece no caso de violações. Ela acredita que se falar de direito que não seja demandável e exequível é uma discussão politicamente complexa. E onde? Na esfera nacional, nas esferas locais ou também na esfera internacional. O que nós temos visto na esfera internacional é que o conjunto de direitos reconhecidos como normas internacionais tem crescido, com declarações, convenções e cartas de todo tipo. Agora, tem um objeto muito mais preciso. Falar de biodiversidade, falar de aquecimento global tem uma precisão muito maior do que falar em direito à cidade. Quer dizer, então, eu acho que em algum momento essa discussão se tornará inevitável no contexto das Nações Unidas, ainda mais agora que mais de 50% da população vive em cidades. Mas, no momento, há uma dificuldade enorme das Nações Unidas como um todo de aceitar o direito à cidade como direito, né? Que seria muito vago, que não significa nada, que é muito ambicioso, que não é aplicável, que não é demandável.
No caso específico de UN Habitat, já há uma dificuldade tradicional, que é a conciliação de terra e moradia, que sempre foi um desafio da agência, agora ainda mais na medida que o próprio mandato da agência quanto à moradia parece que foi colocado em segundo plano. E o que nós vemos por toda parte é que a discussão sobre propriedade tem crescido mais no sistema da ONU, na linha de Hernando de Soto, a ideia de direito de propriedade. Então, nós estamos perdendo tempo, espaço com a discussão sobre cidade e moradia, enquanto a discussão sobre propriedade cresce, não é? Enfim, eu queria deixar clara essa ideia, que a proposta de uma institucionalização em todos os níveis possíveis, local, nacional, internacional, ela não exclui, ela não contém todo o processo sociopolítico, é apenas uma narrativa a mais, uma dimensão a mais. E eu gosto muito dessa frase do Henri Lefebvre, que fala de sonhar do impossível, com o impossível, para apreender todo o campo do possível. E a última fala é isso, voltar para essa fonte original do conceito de direito à cidade, porque o que foi apresentado aqui ontem, no meu entender, é uma visão muito reducionista das ideias do Henri Lefebvre. Com frequência as pessoas vão buscar na Revolução Urbana e no direito à cidade as bases conceituais filosóficas desse conceito, mas há um livro do Henri Lefebvre, o último livro dele em vida, que é muito mais adequado, muito mais preciso para essa discussão, que é o livro que se chama O Contrato de Cidadania. Aí, com muito mais precisão, nós vamos encontrar a definição do que seria a dimensão jurídica desse direito, e não apenas como plataforma filosófica, como agenda sociopolítica. Basicamente, ele indica e mostra como, historicamente, através das lutas sociais, os direitos humanos têm evoluído. Já se incorporam aí, no rol dos direitos humanos, toda uma série de direitos de mulheres, de minorias, de velhos, etc. No entanto, os direitos de cidadania ainda são os mesmos da Declaração original. Direito de ir e de vir, direito de liberdade de opinião e direito de voto. E ele diz, então, que nós temos que introduzir toda uma série de direitos coletivos contemporâneos, e ele cita o direito à informação, o direito de expressão, o direito à cultura, o direito à identidade na diferença e na igualdade, o direito da autoadministração, o controle democrático da economia, da política e, sobretudo, o direito à cidade. E mais, não é um direito a uma outra cidade, como foi dito ontem, é o direito a essa cidade de hoje, ainda que melhorada, expandida e transformada de maneira substantiva. E são dois os pilares dessa noção lefebvriana do que seria o direito à cidade enquanto direito. Pilares que são inseparáveis. Um seria o direito à habitação no sentido mais amplo do termo, e o outro seria o direito à participação. Dentro de cada um desses pilares, todo um rol de questões como terra pública, terra privada, função social, valor social, captura de mais-valias, direitos ambientais, direito social de moradia, distribuição de custos e benefícios da urbanização, assentamentos informais, espaços públicos. Na questão do direito à participação, como direito coletivo, não apenas como critério de validade sociopolítica, de legitimação, mas como critério de validade jurídica, de leis, de planos, de projetos, de ações. E, então, o que ele propõe, sem dizer, essa última frase é minha, mas a combinação desses dois pilares é isso, é um marco conceitual da governança da terra urbana. Então, a mensagem do Lefebvre, no último livro, é essa, que a cidade é uma expressão socioterritorial de um pacto sociopolítico. Ele propõe um novo contrato sociopolítico para que a cidade possa ter uma nova expressão socioterritorial. Agora, todas essas etapas, todos esses temas que eu mencionei muito rapidamente são objeto de disputa, e isso é parte do direito. O direito é uma arena de disputa. Ele não é um mero instrumento que automaticamente vá mudar nada da noite para o dia, quer dizer, essa coisa de mais violações do que avanços não significa nada quando se assume uma visão do direito enquanto arena de conflito. Então, a última fala é essa: o Brasil, com o Estatuto da Cidade, é uma dos primeiros países a, na lei nacional, reconhecer o direito à cidade. Agora, interessante, o direito da cidade, o Estatuto é da cidade, não dos residentes na cidade. A Constituição do Equador também já introduziu a noção do direito à cidade, quer dizer, institucionalização político-jurídica da noção
formação do direito à cidade. Montreal tem um documento muito interessante, que é a Carta aí dos Direitos e Obrigações dos Cidadãos. Há uma enorme quantidade de leis nacionais e locais tratando de aspectos específicos daqueles dois pilares que eu mencionei. Mas o caminho para mim, daqui para frente, é esse. Também investir nessa ideia que o direito à cidade não é apenas uma plataforma sociopolítica, não é apenas uma bandeira filosófica, não é apenas uma agenda sociopolítica, ele é também, ou deveria ser também, um direito em torno do qual interesses vão disputar, vão vir à tona, vão ser esclarecidos, alguns conflitos vão ser resolvidos e reformas serão promovidas dentro da ordem jurídica, ainda que através da reforma do próprio direito. Quer dizer, dentro e fora do direito, essa ideia de ocupar os espaços. Eu não tenho tempo para fazer uma avaliação do Estatuto da Cidade, mas uma avaliação mais justa do Estatuto da Cidade, que toda essa agenda foi reconhecida pela lei, mas os espaços efetivamente criados não têm sido devidamente ocupados, não apenas pelos urbanistas, não apenas pelos juristas, mas, sobretudo, pela sociedade brasileira, que ainda não fez por merecer todo o potencial de transformação que essa lei que reconhece o direito a cidades sustentáveis já trouxe. Então, eu acho que é abrir espaço, né, na cidade de hoje, através de processos que também passam pelo direito, não é a única narrativa e não é através de uma visão instrumental do direito, mas sem perder a noção desse horizonte mais utópico de transformações mais estruturais. Eu acredito muito na possibilidade, então, dessa institucionalização, mas isso requer essa visão muito mais crítica do direito enquanto arena, enquanto processo de disputas, enquanto não apenas aprovação de leis, mas também disputas pela sua implementação e disputas pela sua interpretação. Tá? Obrigado. To implement its interpretation. Thank you very much. Muito obrigado, Edésio. Sabemos como é difícil, né? Tantas provocações e tanta densidade em tão pouco tempo, mas infelizmente pela nossa restrição, peço desculpas por essa limitação. Então, passo imediatamente a palavra para a Lorena, também para as suas considerações. Muchas gracias. Aló, aló. Hablar en español. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por su presencia hoy aquí. A nombre de la Coalición Internacional para el Hábitat, es un gran placer y una gran alegría y motivación poder continuar en este debate acerca del derecho a la ciudad como herramienta de lucha, como herramienta de reclamo y realización de derechos. Ampliando el horizonte, ampliando la posibilidad de articulación para ir más allá de nuestra región, para ir más allá de las articulaciones que venimos teniendo ya con Europa, al sur del mundo. Y este esfuerzo forma parte ya de un proceso de muchos años. Y quisiera recontar rápidamente algunas de esas cosas. Para nosotros es parte de las razones de por qué y para qué una plataforma global por el derecho a la ciudad. 2 o 3 puntos muy rápidos, enfatizando algunas de las cosas que se dijeron ayer. 1, porque vemos tendencias similares en distintas regiones del mundo. Sabemos que hay, por supuesto, especificidades, pero también hay tendencias similares. Y ayer se habló mucho de todas estas tendencias similares, ¿no? Desposesión, despojo, destrucción de los medios y modos de vida, tanto en el campo como en la ciudad, criminalización de la protesta social, violación de derechos humanos, privatización de servicios, bienes públicos, desmantelamiento de la capacidad del Estado de manejar los bienes comunes, gentrificación, destrucción de los colectivos también y de las formas colectivas de organización. Creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Ha habido un ataque sistemático, sin duda, bajo la era neoliberal, pero que continúa en muchos de nuestros países, aún con gobiernos llamados progresistas o con agenda social que incorpora otros temas. Sigue habiendo ataque y destrucción de la posibilidad de formas colectivas de organización, cierre de espacios de participación, etcétera. Pero también, el segundo punto es que tenemos, obviamente vinculado con eso, luchas similares
en distintas ciudades y regiones del mundo, pero en general desconectadas, desarticuladas. Obviamente porque hay mucho por lo que resistir, son muchos los ataques, son muchas las afrentas, hay mucho esfuerzo que poner desde lo local, en lo nacional, para poder defender lo que se ha conquistado, pero como parte de redes internacionales, movimientos sociales, sabemos que necesitamos dar esa pelea también en la esfera internacional, porque muchas de las decisiones que afectan hoy nuestras ciudades y nuestros países, de esas políticas públicas, vienen tomadas o prediseñadas por una agenda internacional. Ya no alcanza entonces con luchas temáticas, no alcanza con luchas por reclamo de ciertos derechos, no alcanza con luchas sectoriales por reclamos de derechos de ciertos sectores de la sociedad, no alcanza con luchas del campo o de la ciudad. Tenemos que ser capaces de articular todo eso. Y por supuesto eso es muy complicado, muy difícil, y no es que lo va a hacer una persona o una organización. La idea de una plataforma es eso, un espacio global en el que sentimos que podemos encontrarnos y dialogar y acercar visiones y experiencias concretas. Y por supuesto, el tercer punto, porque el contexto de hoy, el contexto de estos años, donde se están discutiendo, como se mencionó ayer y se va a hablar más tarde en la siguiente mesa, la nueva agenda, la llamada nueva agenda de desarrollo sustentable. Ya sabemos lo que quiere decir eso y lo que no quiere decir. Pero bueno, está en debate hoy la agenda post-2015 y a la vez la agenda Hábitat 3, que será una agenda más específica de los temas de vivienda y los temas urbanos, que será en teoría acordada en el 2016. Es un contexto internacional que creo nos pone ahí la oportunidad, pero también la necesidad de tener una voz fuerte, de tener una voz articulada, que no quiere decir una voz que dice siempre lo mismo y solo lo mismo, pero una voz que construye fuerza, que construye posibilidad de instalar en la agenda no solo de los gobiernos, sino también de la opinión pública, un debate más complejo de los temas que estamos trabajando, que vaya más allá de la estigmatización de los barrios populares, etcétera. Y creo que acá tenemos mucho que aprender, por supuesto, de las últimas décadas, de la lucha de los movimientos feministas, de las luchas y conquistas de los pueblos indígenas, de las luchas del movimiento campesino. Me parece que los movimientos urbanos todavía tenemos que dar un paso más grande. Y la posibilidad de esta discusión, de esta agenda internacional, sería como la excusa que tenemos enfrente para ponernos a trabajar más fuerte juntos en eso. Y dialogar con otras cosas, otros paradigmas, como mencionaba también Edesio, que están discutiendo lo mismo, que están discutiendo otro modelo de sociedad, otro modelo de organización del territorio, que va más allá de la explotación capitalista y del lucro y de la mercantilización de la vida. Dialogar con las propuestas del buen vivir, dialogar con las propuestas de los derechos de la naturaleza, dialogar con las propuestas del decrecimiento, como se mencionaba ayer, o de los bienes comunes, porque el derecho a la ciudad tenemos que poder ponerlo en esa arena, en ese nivel, y discutir con todas esas cosmovisiones que están hoy dando vueltas en lugares tan distintos del mundo. Tenía unas láminas por ahí, simplemente para ilustrar algunas de estas cosas muy rápidamente, y que no sea tanto bla bla bla, y que no sea tantas letras tampoco. Ya sabemos la ciudad que tenemos, no les tengo que contar a ustedes la ciudad que tenemos, y la ciudad que nos quieren vender como la ciudad ideal, la ciudad moderna, que si ponemos fotos ahí, ustedes pueden decir que eso es de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Porque son todas iguales. Y es más, cuando nuestras autoridades locales piensan y planifican la ciudad que quieren, lo único que imaginan son cosas así, parquecitos diseñados en computadora, edificios altos, todos de vidrio, todos de metal, todos iguales, ¿no? Sin ninguna identidad, sin ninguna pertenencia. La negación de la ciudad, la negación de la urbanidad como la entendemos. Y no voy a entrar en detalle porque no hay mucho tiempo. También sabemos lo que nos proponen las políticas públicas como solución a los problemas de vivienda, ¿no? Que ya casi no discuten y no piensan la dimensión urbana, o la piensan toda parcial. Las políticas de vivienda de nuestros gobiernos, se habló ayer de lo de Chile como modelo que después se ha replicado en muchos de nuestros países, no solo en América Latina. Esto es el desastre que se ha hecho en México. La foto anterior también era de México, por cierto, que es de donde vengo. El desastre que se ha hecho, una política presentada como exitosa. Y sabemos que en Brasil hay cosas similares, ¿no?
Casitas, 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 casitas. Sin hacer ciudad, sin resolver el problema del derecho a la vivienda. Es más, creando más pobreza, creando más problemas urbanos, ambientales, sociales. Y la ciudad de la gente, la ciudad que ha construido la gente, en América Latina tiene más de 50 años. La ciudad hecha por la gente, hoy en Asia y en África está creciendo de manera muy acelerada, la ciudad hecha por la gente. Pero eso, que es la mayoría del sur del mundo, así es como se han hecho las ciudades del sur del mundo, es visto como ayer se decía, irregular, marginal, informal e ilegal. Esas son las ciudades que ha hecho la gente. Eso se ve siempre en términos negativos. Algo está mal, ¿no? Algo está muy mal y está siendo muy manipulado por distintos sectores. La posibilidad del derecho a la ciudad, de profundizar el derecho a la ciudad, ya se mencionó ayer también, no simplemente acceder a lo que ya tenemos, a los bienes y servicios que ofrece la ciudad hoy, que debería ofrecer. No es simplemente una visión, digamos, de la tradición occidental, convencional, liberal, de los derechos humanos y la democracia, va mucho más allá de eso, en el contenido profundo del derecho a la ciudad. Y creemos que ahí es donde tenemos que presionar y que meter el dedo en la llaga, ¿no? No se trata simplemente de más programas de derechos humanos, que por supuesto se necesitan. Hay lugares hoy donde la gente no puede votar. Hay lugares, muchos lugares en el mundo hoy, muchas ciudades en el mundo hoy donde la gente no elige a sus autoridades, etcétera, etcétera. Pero va más allá de eso, va en torno a los derechos colectivos, como ya mencionaba Edesio. Una nueva concepción de la democracia, también se habló ayer de esto, y hablamos no solo de democracia representativa, hablamos de democracia comunitaria, participativa, directa. Y eso como parte del sistema de la toma de decisiones, no como algo lateral y sin importancia. Y para profundizar esa mirada de los derechos humanos y de la democracia, creemos que hay que entrar desde el territorio, desde lo local. Y eso necesariamente nos llevará a pensar en otra economía, ya se hablaba ayer de eso también, o sea, cambios más radicales, otra comunidad, otra sociedad, otra política, otra economía y eventualmente otro Estado. Y esto se está discutiendo ya en varios países de la región. Venimos hablando de este tema, como les decía, y articulando fuerzas y alianzas hace muchos años en distintos espacios, en espacios propios de los movimientos sociales y la sociedad civil organizada, como son los foros sociales mundiales, internacionales, regionales, temáticos, en el espacio de las Naciones Unidas y en particular en vinculación con ONU Habitat, porque es la que se ocupa de los temas que trabajamos, haciendo foros paralelos a las sesiones oficiales de Naciones Unidas, participando adentro, pero también afuera, con nuestros espacios autónomos y poniendo nuestra agenda de debate y de lucha. Y también con las autoridades locales. Espacios en los que las autoridades locales han venido discutiendo cómo avanzar en los derechos humanos en la ciudad, cómo avanzar la democracia participativa e incluso el derecho a la ciudad, que para nosotros, ya lo decía Decio, son cosas distintas, ¿no? Es una serie de eventos que no son simplemente eventos, los pongo ahí para que vean que es un proceso que tiene alcance y tiene debates en distintas regiones del mundo. Y para nosotros esta plataforma se inscribe, entre otras cosas, en esos procesos y queremos profundizarla y ampliarla. Una serie de instrumentos, varios se mencionaron ayer, que ya han sido desarrollados tanto por la sociedad civil como por las autoridades a distintos niveles, el nivel internacional, el nivel regional, el nivel local, algunos con fuerza de ley, algunos son vinculantes, documentos legales vinculantes, otros no, son plataformas políticas o de movilización o bien acuerdos políticos con algunas autoridades, pero en todos esos nuestras plataformas, nuestras redes, nuestras organizaciones han tenido algo que ver y también lo vemos como parte de este proceso. Sabemos también, por supuesto, que no alcanza a contener los papeles, pero sabemos que la ocasión de desarrollar esos papeles, de discutir esas propuestas, es el momento de articular procesos y luchas diferentes. Muy sintéticamente, la visión que venimos trabajando del derecho a la ciudad, ya se mencionó ayer, algunos de estos ejes. Para nosotros, a los tres ejes que están arriba, que son los que se mencionaron más ayer, nos parece que hay que agregarle también los ejes que están abajo, que son como ejes muy explícitos del derecho a la ciudad y que han estado muy presentes en las luchas, sobre todo en estos últimos 15 años. Por supuesto, los derechos humanos. No sé si está aquí el compañero de Abashlali.
de Sudáfrica. Si no me equivoco, esa imagen es de una lucha de ellos en Sudáfrica. ¿Ah? Esa Bajali, ¿no? Y ahí dice el eslogan, no, si no tengo tierra, no tengo casa, no tengo derecho a voto, que es, por un lado, cómo se siente la gente en los asentamientos, ahí está el compañero, pero a la vez un reclamo político de decir, si tú como autoridad me consideras así, en la periferia y en los márgenes de la ciudad, en la segregación socioespacial, yo también voy a estar al margen y no voy a legitimar tu sistema político, ¿no?, de participación. Para decir que para la gente en los territorios está muy clara la interrelación de todos los derechos. No es una cuestión abstracta de la que se habla en los documentos internacionales. La interrelación de los derechos, la necesidad de satisfacer todos los derechos en un lugar al mismo tiempo, está muy clara en las comunidades y en las luchas de las comunidades. Jedesio mencionó, por supuesto, esta dimensión histórica de la lucha y la conquista de los derechos humanos. En eso se inscribe también el derecho a la ciudad como un derecho colectivo, como otros, como los derechos de los pueblos indígenas, como los llamados derechos al medio ambiente, etcétera. Y tenemos que pensar también en un contexto eminentemente urbano o mayoritariamente urbano en muchos lugares del mundo, y que eso genera nuevas necesidades y por lo tanto nuevos derechos. Entonces el derecho a la ciudad es a la vez reconocer los derechos que ya existen, pero también la posibilidad de generar derechos nuevos. Luchar porque nuestras ciudades, y esto la visión tradicional de los derechos humanos no nos lo da, tenemos que pensar en la dimensión colectiva. Tenemos el derecho de propiedad, pero también tenemos el derecho a la vivienda, y sabemos que son cosas muy distintas y que en nuestros países se privilegia el primero a costa del segundo. Y eso está generando políticas y situaciones de este tipo en todo el mundo, ¿no? Casas vacías y gente sin casas. Sé que en San Pablo, comentaban los compañeros en algún momento, igual en Cairo, igual en Buenos Aires. Si uno mira las cifras frías, la cantidad de edificios y viviendas disponibles y la gente que necesita lugar donde vivir, si eso fuera cuestión de números, los números cierran. Entonces no es cuestión de números, ¿no? Está claro. Pero tenemos nosotros que poner ese debate, porque si no, se ve el déficit siempre de vivienda y la necesidad de hacer más vivienda, y sabemos eso que genera, ¿no? Más negocio y más desastre ambiental. Por supuesto, la cuestión de la función social de la tierra, de la propiedad y de la ciudad, ¿no? Las cosas no están ahí por estar, las cosas no están ahí para la acumulación y el disfrute de unos pocos, y tenemos que ir a fondo. Brasil en esto, Colombia, algunos países nos han enseñado algunos instrumentos muy interesantes, instrumentos de planeación, porque tampoco es solamente las leyes, los derechos que podemos tener en las leyes, también la cuestión de la planeación urbana y cómo tomamos decisiones sobre los espacios, cuestiones de política fiscal, etcétera, que tienen que ver con la distribución y redistribución del espacio construido y disponible. Por supuesto, no les tengo que contar esto en Brasil y en Río. Lo saben también los compañeros de Sudáfrica y de Inglaterra y de Vancouver, etcétera, donde ha habido mega eventos culturales, deportivos, etcétera, tomados como excusa para una gran inversión y un gran negocio urbanístico, despojando siempre a la gente que menos tiene y que más necesita un lugar en la ciudad para vivir. Instrumentos para la gestión democrática de la ciudad, ayer se habló de esto también, tengo que ir rápido porque ya no hay tiempo. Muchos de estos instrumentos ya están reconocidos en nuestros países, incluso a nivel de las ciudades, muchas de estas cosas, pero no las conocemos o no se aplican o se aplican mal de manera manipulada. Y muchos otros que podemos generar, ¿no? De asambleas populares, de toma de decisión a nivel barrial. El derecho a construir la ciudad, no solamente barrios enteros, ciudades enteras. Eso es entre La Paz y el Alto, las laderas entre La Paz y el Alto. La Paz abajo, el Alto arriba, ¿no? En el altiplano, en una planicie. 1.200.000 personas, más o menos, viviendo en el Alto. Eso ha sido todo hecho por la gente. 1.200.000 personas viviendo en una ciudad entera hecha por la gente. Eso no se ve así, ¿no? No se ve como la capacidad de construir ciudad de la gente. Nos contaban autoridades que hace unos años, cuando hubo un deslizamiento muy grande en las laderas, 5.000 viviendas se perdieron, no murió nadie, pero se perdieron 5.000 viviendas. Calcularon el costo de eso, el monto de la pérdida en dinero, $40 millones, si no me equivoco. Calcularon cuánto había puesto el Estado, el gobierno, en eso.
1,5. 1.5. Yo pensé que era más, incluso I thought it was 4, even pero no. more. 1,5. 1.5. 1,5 fue la inversión pública de Was los the 40 public millones investment que había out of puesto la the gente 40 million para hacer that 5.000 people viviendas. invested Eso to tampoco build se ve, tampoco se 5,000 mide, houses. tampoco se dice, se This is reconoce. not discussed, this is Pero not las recognized las either. comunidades, la gente, las organizaciones, además de hacer vivienda, Communities construyen comunidad. Esto lo build sabemos, lo tenemos their own documentado. cities. We know that Procesos can happen. We have autogestionados que tienen que ver con that are comedores self-management. populares, con They have educación popular, con salud popular popular, restaurants, con huertos, popular con espacios de education, comercio, hospitals, etcétera. a place for Las comunidades businesses que hacen ciudad. and the communities Y that build their own cities. finalmente, And finally, un punto muy importante creo que es very pensar esta important vinculación topic del campo y la ciudad that que has ayer to se do with mencionó. urban, Para areas nosotros, and the country. dicho muy escuetamente, la agenda It's very clear. por la defensa y por el buen vivir The agenda del derecho a la ciudad, for the right la to defensa the city del buen vivir en la ciudad y el derecho a la ciudad and good living son standards imposibles there si no articulamos are nuestra lucha impossible también if we con el do derecho a not vivir dignamente include en el campo, the right to con el live in derecho the country. de los pueblos indígenas y The campesinos a rights vivir of dignamente en el campo, indigenous peoples and la peasants necesidad de apoyos a la economía familiar de pequeña need to escala. support No podemos simplemente family pensar en nuestra economies. agenda, son agendas que We están cannot absolutamente ligadas focus y la on dimensión our own ambiental, agenda. medioambiental nos da Everything muchos is connected. instrumentos para The pensar esa agenda environment, juntos. social issues, Perdón por el they're exceso, all- gracias por la they're atención. all connected. Thank you very much for your attention. Graças, Lorena. Passo a palavra, então, para Thank you, Lorena. o Maurício I'll give the floor Banise, to que Mauricio. aqui representa a Rede Latino-Americana por Cidades Justas, Democráticas e represents the Latin Sustentáveis. American Por favor, Maurício. Association for Bem, Just and Bom Democratic dia a todos e todas. Good Uma morning, breve everyone. palavra sobre a rede. Rede Latino-Americana por Let me just talk about Cidades the Justas, Democráticas e Latin American Sustentáveis. Network for Just, Uma rede de organizações da Democratic and sociedade Sustainable civil Societies. It's a network que estão of articuladas no México, Costa that Rica, are in Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colômbia, Guatemala, Peru, Colombia, Peru, Equador, Chile, Bolívia, Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai Paraguai, e Uruguai, Brasil. and Brazil. São organizações que trabalham com metodologias These are semelhantes organizations e that com work with princípios e similar valores também methodologies, compartilhados, similar principles, que shared buscam, values, além da justiça social, a that diminuição da fight desigualdade for social, justice, o desenvolvimento da democracia, o aprofundamento da democracia, que é uma questão que eu quero they work aprofundar to um pouco promote aqui, democracy, a sustentabilidade no mesmo patamar das questões sociais e políticas, pela emergência do tema e dos desafios que nós temos hoje. Em vista da proposta do tema, isso tem muito a ver com essa construção que tem ocorrido nessas cidades, nessas organizações que estamos tentando construir na América Latina. Em primeiro lugar, como um princípio da nossa metodologia, o direito à informação, a apropriação da informação e o trabalho com essa informação no cotidiano das atividades da sociedade civil, da cidadania, principalmente com a construção de indicadores, de observatórios, de indicadores sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais também. Em segundo lugar, a tentativa de trabalhar com incidência política nos processos eleitorais e no cotidiano das organizações sociais, avançando as formas de participação, propondo iniciativas de lei, como, por exemplo, o Plano de Metas, que é uma forma de fazer avançar o planejamento urbano com controle social, participação e prestação de contas para a cidadania, né? Tentando fazer com que os cidadãos e as populações de nossas cidades possam incidir diretamente na elaboração dos programas de governo urbanos. E, ao mesmo tempo, tentando buscar essa articulação mais ampla e a troca de experiências, de informações, de vivências entre as nossas cidades, entre as nossas sociedades organizadas na América Latina.
E o trabalho que avança nos últimos 5 anos, e hoje a gente está em aproximadamente 70 cidades da América Latina, é um trabalho que nos deixa também apreensivos. E essa é uma questão que eu gostaria de ressaltar aqui, para que a gente possa colocar talvez um pouco mais de foco na questão da democracia na América Latina. Eu estive quinta, sexta, sábado passados em Assunção, no Paraguai, num trabalho com a Rede Paraguaia de Cidades, são 14 cidades no Paraguai, todos muito jovens. E, embora jovens, já com alguma experiência de participação social, preocupados com o que ocorreu recentemente no Paraguai com a cassação do presidente eleito, Lugo. Embora relativizem os motivos, a perda da base social que o próprio presidente vivenciou, houve um golpe de Estado efetivo, uma manobra política que é considerado, pela visão mais crítica que existe no Paraguai, como um golpe de Estado. Nós vivemos recentemente eleições no Brasil, onde, com o acirramento da disputa eleitoral, setores ultraconservadores da sociedade brasileira, da política brasileira, dos meios de comunicação do Brasil, mostraram novamente as suas garras, inclusive rifando a perspectiva da democracia no Brasil, porque estão incomodados com o resultado das eleições. Nós vivemos processos em diversas cidades da América Latina e aqui do Brasil também, que se colocam bastante difíceis de serem realizados na forma democrática, de ter o mínimo acesso às informações que deveriam ser públicas. São recursos públicos, é o dinheiro público, e nem a isso nós temos acesso de uma maneira tranquila, de uma maneira comum, normal, como deveria ser. Precisamos fazer batalhas para ter acesso às informações, precisamos criar leis de acesso às informações, para fazer com que os próprios cidadãos saibam como é que é aplicado o dinheiro público. Então, essa reflexão que eu estou trazendo aqui é para colocar um pouco de ênfase na parte do democrática, como construir cidades justas, democráticas e sustentáveis. A impressão que eu fico depois dessa experiência, são já 8 anos trabalhando em rede na América Latina, no Brasil, é que nós não temos ainda uma democracia consolidada, viva e cidadã. A cidadania tem dificuldade de participação, de compreensão do processo democrático que tem que se fazer e refazer todos os dias. Não está dado, não está garantido. E eu queria, inclusive, retomar aqui os últimos trechos do Lefebvre, apresentado pelo Edécio, quando se coloca a questão da construção da democracia participativa, da democracia direta e da cultura da cidadania, de uma forma em que cada cidadão seja um defensor do direito à cidade, do direito à democracia, e não só nós, porque nós estamos sempre falando para nós mesmos, mais ou menos. Né? A gente tem uma dificuldade de mobilizar outros setores, nós temos uma dificuldade de fazer com que os nossos conceitos, os nossos valores cheguem a parcelas mais amplas da população e se construa efetivamente uma cultura da cidadania. Então, essa experiência, ao mesmo tempo que tem avanços, que tem questões que são muito positivas, como, por exemplo, colocar um programa que se chama Cidades Sustentáveis em diversas cidades do Brasil e agora indo para algumas cidades da América Latina também, onde as pessoas estão replanejando
a sua cidade, as políticas urbanas, as políticas de habitação, a relação com os recursos naturais, preocupação com a mudança climática, com as emissões que as cidades provocam, o impacto que as cidades têm na mudança climática, no aquecimento global. Ao mesmo tempo, nós ainda temos dificuldades básicas, que é do simples acesso à informação. Então, esta contradição nós não podemos ignorar na construção de uma plataforma, na construção da ampliação dessa aliança entre organizações sociais da América Latina. Por quê? Porque nós temos ainda pés de barros, como nós dizemos aqui no Brasil. Né? Nós não estamos tranquilos na nossa cultura democrática. A nossa cultura democrática é frágil e eu acredito que nós temos que colocar o foco neste ponto específico. Porque ao mesmo tempo que nós temos uma fragilidade democrática, nós temos também uma crise de representação. Uma crise do modelo da democracia representativa que tem demonstrado das mais diversas formas, inclusive nas formas desorganizadas, nos discursos desarticulados. A gente fez uma pequena análise de tudo que rolou na internet nas eleições que teve no Brasil recentemente, e existem visões que não têm uma consistência de valores democráticos e nem um olhar retrospectivo para a história, o quanto nos custou construir a democracia nos nossos países pós momentos de ditadura, momentos autoritários na América Latina. Né? Existe uma fragmentação da informação muito grande, é uma fragmentação de uma certa maneira despolitizada e ahistórica que não faz referência, não tem noção de processo, de como chegamos aqui e como podemos avançar ainda mais. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer o ênfase para este debate. Nós precisamos repensar o modelo de democracia na América Latina e no mundo. Nós temos países, obviamente, nos países escandinavos, tem alguns exemplos de países com formas bastante avançadas de participação política e de controle social, de participação social na sociedade, né? E no Estado, controlando também o mercado, com formas bastante sofisticadas já, inclusive com apoio aí de empresas, a compreensão de um outro momento da história, a questão da sustentabilidade, as políticas de responsabilidade social que diversas empresas já colocam no seu cotidiano, no seu planejamento, na sua prestação de contas, o que é um avanço, mas um avanço muito localizado, muito pequeno em matéria de participação do mundo empresarial na comunhão desses valores. Né? E, então, o que nos resta? Como é que nós vamos construir a consolidação da democracia? Como é que nós vamos aprofundar as políticas sociais, o direito à cidade e a perspectiva da sustentabilidade, da mudança no nosso modelo de desenvolvimento? Eu acredito que essas questões elas estão ligadas e o debate democrático é aquele que pode construir os caminhos para a gente fazer esses links, para a gente ter uma visão mais totalizante do processo histórico que nós estamos vivendo, né? As dificuldades que nós estamos encontrando em construir um futuro com perspectivas menos pessimistas, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, em matéria de preservação dos recursos naturais e de mudança no nosso modelo de desenvolvimento, mas o básico, o que vai nos garantir a possibilidade de ampliar esse debate, de compreender esses direitos que nós estamos falando aqui, né, é o aprofundamento da democracia. Nós temos que fazer uma reforma política na democracia tradicional, na democracia formal ou na democracia burguesa, como queiram alguns. Né? Essa democracia colocou os seus limites nos últimos anos, tem sido questionado nos países onde
o voto não é obrigatório, diminui sistematicamente a participação das pessoas nas eleições. As pessoas querem buscar outras formas de participação, inclusive os jovens que saíram às ruas nas manifestações do ano passado no Brasil, não se sentem representados pelo sistema político partidário que nós temos. A comunicação é ruim e, ao mesmo tempo, em que nós temos movimentos nesta direção, nas ruas, nas articulações sociais, nas articulações das nossas organizações, nós temos retrocessos institucionais no mesmo tempo, como foi a derrota da Política Nacional de Participação Social no Congresso Brasileiro, por exemplo, como foi o golpe de Estado no Paraguai recentemente também. Né? Então, eu acho que a gente precisa retomar este tema da importância da gente empreender novas ferramentas, novas formas de comunicação, novos controles sociais sobre o Estado, sobre os partidos políticos e, ao mesmo tempo, desenvolver novas formas de tomadas de decisão, onde as pessoas possam participar diretamente, possam, como disse o Edécio, baseado no texto do Lefebvre, também construir a autoadministração das cidades, por meio da democracia direta e da democracia participativa. Quero deixar essa contribuição. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Seguindo aqui a nossa sequência, passo a palavra para o Diogo Bueno. O Diogo é da Prefeitura do município de Guarulhos, da Coordenadoria de Relações Internacionais, dentro da Coordenadoria do Setor de Cooperação Internacional e Rede de Cidades. E aqui também, além da Prefeitura de Guarulhos, o Diogo representa a Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos da CGLU, que é uma articulação de cidades e governos locais. Diogo, por favor. Bom dia a todas e a todos, companheiros da mesa. Agradeço a presença de vocês. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e dividindo experiência com vocês. Guarulhos tem, desde o começo dos anos 2000, uma coordenadoria de relações internacionais institucionalizada em decreto de lei. Desde então, vem participando efetivamente de espaços internacionais em políticas públicas na questão de autoridades locais no âmbito internacional. Nesse sentido, dentro da CGLU, Guarulhos faz parte desde a sua fundação. Na Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos, vem participando também desde a sua fundação e de forma presente, atuando como copresidência de 2008 a 2010 e de 2011 a 2014, presidente da América Latina, juntamente com a cidade de Montevidéu. Por isso, na ausência da Eva e do Antônio, me pediram que os representasse aqui para falar um pouco da CISDPH. Eles deixaram um abraço a todos, então aqui eu encaminho um abraço deles para todos os presentes e vou falar um pouquinho então dessa questão da CGLU. A CGLU é uma organização, uma plataforma mundial que representa a voz dos governos locais no cenário internacional e particularmente frente às Nações Unidas. Sua sede está em Barcelona, mas tem organizações e estruturas descentralizadas com várias antenas em diferentes regiões do mundo. Na América do Norte, na América Latina, Europa, a região Euroasiática, Oriente Médio, Ásia Ocidental e Pacífica. Estas seriam as 6 seções regionais que conta a CGLU. E teria uma 7ª, que é referente às metrópoles, na qual participariam as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Bom, cidades e governos locais unidos têm a missão, em primeiro lugar, de representar e defender os interesses dos governos locais frente à comunidade internacional. Em segundo lugar, dotar os governos
governos locais de maior peso na governança mundial. Em terceiro lugar, promover a descentralização e autonomia local. E, finalmente, construir a principal fonte de apoio entre esses governos locais. Quanto à sua composição, são membros diretamente da CGLU tanto as cidades, a título individual, como as associações de governos locais. Em total, contamos com mais de 1.000 cidades, procedentes de 95 países, e com 112 associações de governos locais. Em termos globais, isso significa que temos 136 países, num total de 191 que configuram o sistema ONU. A organização dispõe de várias comissões e grupos de trabalho, né? Um total de 17 grupos de trabalho e de atividades que aprofundam trabalhos como cultura, planificação urbana e estratégia, cooperação descentralizada, cidades periféricas, mobilidade urbana, etc. Entre essas comissões está a Comissão de Inclusão Social, Direito Participativo e Direitos Humanos. Eu vou passar agora a explicar um pouco dessa comissão e quais são os seus objetivos e as suas principais atividades. A CISDPH, como é conhecida por sua sigla, ela tem origem no Foro de Autoridades Locais, o FAO, que vem acontecendo desde 2001 de forma simultânea ao Foro Social Mundial de Cidades. A FAO reuniu entre esses 10 anos os governos locais progressistas de todo o mundo em torno da temática compartilhada pelos movimentos sociais de um outro mundo é possível. Foi no marco desse espaço progressista de debate político que, em 2005, um ano depois da criação da CGLU, as cidades que faziam parte do FAO apostaram em criar uma estrutura de trabalho mais institucionalizada em um marco de uma nova organização. Nascia assim a CISDPH, com a preocupação de várias cidades do FAO por característica de atuar no processo de urbanização que está tendo lugar em nível mundial. As grandes cidades estão se transformando hoje em grandes metrópoles e elas se concentram aglomerações humanas de bem-estar social e de exclusão. Esses processos de urbanização crescente são o resultado da vontade das pessoas, dessa vontade indissociável das pessoas de encontrar espaços onde possam desenvolver uma vida digna. É na cidade, precisamente, o espaço onde se possibilita garantir determinados direitos que dificilmente possam materializar-se em outros espaços. São as cidades que caracterizam por esse fator a proximidade em conceito de um espaço político. Mas é bem certo dizer que as cidades constituem um instrumento fundamental de salvaguarda desses direitos humanos. Também os que representam uma atividade ambígua a respeito do próprio desenvolvimento. O exemplo mais evidente disso está na existência de um número importante de pessoas em nossas cidades que não gozam dos direitos humanos mais básicos. Lamentavelmente, esse número de pessoas excluídas se dá cada vez maior como consequência desses atuais movimentos migratórios. Como resultado de tudo isso, hoje é indispensável e urgente trabalhar para construir cidades inclusivas, forjadas na participação da cidadania, em resposta aos direitos humanos, algo que vemos trabalhando desde 8 anos atrás na Comissão de Inclusão Social e Democracia Participativa, com o apoio da cidade de todo mundo. Bom, o que estamos fazendo fundamentalmente através dessas ações? São 3 tipos de atividades. Em primeiro lugar, através de reflexão e debate político. Em segundo lugar, através de intercâmbio e análise de experiências em políticas inovadoras em nossos 3 âmbitos setoriais. E, finalmente, como resultado dos anteriores, a geração coletiva de conhecimento
que vimos estimulando com a finalidade de poder difundir as pautas que nos permitam prestar assistência aos governos locais em um momento de desenhar e implementar políticas de inclusão social, participação e direitos humanos. Quais são os resultados obtidos nesses anos da CISDPH? Com respeito aos eixos da inclusão social, temos definido posições políticas como a elaboração de um documento por um mundo de cidades inclusivas, que foi formalmente adotado na CGLU no final de 2008 e que constitui hoje na posição da organização em matéria de inclusão social. É, portanto, a base da posição da organização em matéria de inclusão social, de nossa interlocução com as Nações Unidas e que concerne as políticas sociais. Esta publicação, para quem quiser e tiver interesse, está no site da CGLU. Em respeito ao eixo da democracia participativa, desenvolvemos desde a ótica da inclusão social, vemos elaborado um estudo junto à Universidade Autônoma de Barcelona sobre a inclusão social e democracia participativa. Se chama A Discussão Conceitual da Ação Local. Isso em 2010. Se trata de um estudo para analisar qual é o impacto dos processos participativos e a eficácia das políticas de inclusão social. Esse estudo também está disponível através da página da CISDP. Da perspectiva desses três eixos de trabalho, temos criado um observatório de cidades inclusivas. É um espaço de análise e reflexão sobre políticas locais de inclusão social, que contém mais de 60 estudos de caso sobre políticas inovadoras em matéria de desenvolvimento comunitário, acesso aos serviços básicos, igualdade de gênero, proteção do meio ambiente, erradicação da pobreza, entre outros. Essa iniciativa tem sido desenvolvida em apoio científico com o professor Ives Cabanes e sua equipe de investigação do Centro de Estudos Sociais e da Universidade de Coimbra. Finalmente, desenvolvemos uma continuação em forma mais pormenorizada de uma terceira eixo que ocupa o trabalho da comissão, que é a promoção local dos direitos humanos. Qual é o papel dela na questão dos direitos humanos? A modo da introdução, o nosso ponto de vista, a inclusão social, a participação cidadã e a garantia dos direitos humanos da cidade são indissociáveis. Consideramos que a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e mais inclusiva não pode descuidar da garantia dos direitos humanos. Deste ponto de vista, nosso trabalho parte de um princípio que, em respeito por os direitos humanos, não pode conceber unicamente como um dever exclusivo dos poderes centrais de um Estado, senão corresponde a toda uma administração e seus distintos níveis territoriais e dentro de suas respectivas no âmbito das suas competências. A relação das cidades com os direitos humanos é ainda mutuamente beneficiosa. Por um lado, uma proteção integral dos direitos humanos requer a ação dos governos locais. Não é suficiente a ação dos governos nacionais e de suas organizações internacionais. E, portanto, o desenvolvimento de uma política local de direitos humanos afronta de forma mais eficiente os novos desafios urbanos e os problemas de exclusão social. Com todas essas considerações, como que foi da comissão da CISDPH trabalhar junto à promoção dos documentos, que foi a criação da Carta Mundial de Direitos Humanos para as cidades. Só um momento. Eu peço perdão porque eu tinha feito um PowerPoint, mas não consegui, por problemas tecnológicos, não consegui, ajudaria muito para não ficar tão maçante a apresentação. Bom, a origem do projeto. A Carta Global para Direitos Humanos na Cidade é uma iniciativa que surgiu a partir do Fórum de Autoridades Locais. Como já foi dito, esse fórum acontece junto com o Fórum Social Mundial e, como eles gostam de dizer, é o braço municipalista do Fórum Social Mundial. E qual é o objetivo e por que foi criado? O Fórum de Autoridades Locais é o resultado da convergência das cidades
progressista de todo mundo que compartilha o tema de que outro mundo é possível. Este tema que os movimentos sociais adotaram pela primeira vez em 2001 em Porto Alegre. Essas cidades se reuniram no Fórum de Autoridades Locais e queriam expressar a sua preocupação sobre os desafios do mundo a enfrentar hoje. E eles queriam discutir também sobre como mover para frente as cidades locais que poderiam contribuir para a construção desse outro mundo possível. A parte cronológica do desenvolvimento dessa Carta Mundial. Um grupo de peritos foi nomeado por seus membros e trabalhou durante 2 anos, de 2007 a 2008, na elaboração de um projeto dessa carta. O grupo era formado por estudiosos dos direitos humanos, agentes da sociedade civil e representantes das cidades. Esse grupo trouxe muito a experiência da cidade de Montreal, como bem citou o professor Edésio, que tem a sua própria Carta de Direitos Humanos desde 2006. Após essa fase de elaboração, começou uma fase de discussão política do projeto da Carta, 2009 a 2010. Nessa fase, a Associação Mundial de Cidades Locais, governos da CGLU, desempenhou um papel importante através da Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos. As cidades que pertencem a essa comissão discutiu intensamente sobre o projeto a fim de alterá-lo de acordo com sua experiência e prática. Nessa fase, uma das cidades pertencentes à comissão, a cidade de Nantes, na França, foi nomeada para liderar essa discussão. Outros debates foram organizados, a fim de desenvolver não apenas as cidades no processo, mas também os movimentos sociais e as organizações internacionais. Assim, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, várias mesas internacionais, várias mesas redondas tiveram lugar por ocasião de diferentes eventos, tais como o FAO, que teve lugar em Nairobi em 2007, Belém em 2009 e Dakar em 2011. O FALP, que tiveram lugar em Getafe em 2010, o 5º Fórum Urbano Mundial da ONU, no Rio de Janeiro, o 4º Fórum Mundial sobre Direitos Humanos em Nantes, a Cúpula Mundial de Líderes Locais e Regionais das Cidades e Governos Locais Unidos no México em 2010. Esses trabalhos, em termos de defesa política e elaboração coletiva da Carta Agenda, nos permitiu construir relações e cooperações estratégicas com as plataformas dos movimentos sociais e da sociedade civil, como a Habitat International, o IC, como algumas agências das Nações Unidas, o caso da Unesco e da ONU Habitat, e dentro da própria CGLU. Centro de pesquisas como o Instituto da Catalunha com Direitos Humanos e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra também foram envolvidos nesse processo. Durante essa segunda fase, a iniciativa ganhou um amplo apoio político, tal que se decidiu apresentá-la ao conjunto dessas novas organizações e cidades locais. A aprovação se deu no Conselho Mundial da CGLU em Florença em dezembro de 2011, onde aprovou-se formalmente a Carta Mundial. Na atual situação de crise econômica, uma possível redução dos direitos da Carta é uma ferramenta para que os governos locais possam construir uma sociedade inclusiva, democrática, no diálogo dos moradores urbanos. Bom, eu não vou tecer aqui todo o conteúdo da Carta, mesmo porque o tempo é curto. Mas eu queria fazer aqui uma pequena reflexão sobre tudo isso que foi dito. Mais do que fazer uma simples descrição dessas iniciativas que temos atualmente na marcha, gostaria também de compartilhar com todos vocês algumas reflexões do fundo que se desprende do nosso trabalho em âmbito da promoção local dos direitos humanos. Desde nosso ponto de vista, os principais obstáculos que enfrentam as cidades nesta maneira são, em primeiro lugar, a escassez de recursos e competências. A atual crise mundial do sistema econômico e financeiro não faz senão agravar essas dificuldades. Em segundo lugar, o caráter todavia marginal que se outorga à salvaguarda dos direitos humanos no meio das organizações municipais. E, finalmente, a falta de mecanismos eficazes de garantia, posto que os textos municipais de direitos humanos são, todavia, declarações políticas que carecem de força jurídica. Obrigado. Muito obrigado, Diogo. Eu então passo a palavra agora para o Cid Blanco. Cid é assessor técnico aqui no Brasil do Escritório Regional da América Latina e Caribe da ONU Habitat.
for UN Cid, bem-vindo. Seu Habitat. tempo. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Primeiramente, agradecer o convite First, I'd like feito to pela thank organização do evento, the que desde o organizing início committee of this convidou o event ONU for Habitat this para participar invitation. das conversas. A gente, na medida do UN possível, se Habitat fez has been included presente in all nessas the discussões. steps from the E beginning. Thank you very much. dividir com vocês que para mim é muito And I'd like engraçado to share with you estar nessa something. posição, It porque exatamente há funny 5 anos atrás eu for estava me do lado to be contrário. in this Eu era position governo e eu because a tinha que couple years convencer ago, o ONU I Habitat was de in que the other direito à end of the cidade era algo discussion. que I eles used to tinham que work for colocar the no Fórum government, Urbano Mundial. and I had E aí agora eu vim discussed como that ONU with Habitat UN explicar Habitat como é que a today. I agência am with entende UN Habitat and I have o to direito à explain cidade. to the Então, government how the agency eu vou- understands the right to the city. So, naquela época eu convenci, agora at só the vou convencer time, I was vocês able que to vai ser convince diferente. them, but if now I'll Mas, be able to ao convince mesmo- you, that's né, a whole different question. O bom é que tem um monte de gente aqui que estava junto comigo quando eu tinha But que the good convencer thing is a that agência. many of you Mas were acho que na there at verdade the também me time. ajuda a entender um pouco os dois UN lados, Habitat helps assim como me foi understand a importante little para a bit gente about naquele both momento, sides. At the né? time, E it was important for fica us. difícil falar depois de tanta And- gente, and depois, now, ainda mais well, depois do Edésio, né? Fica, it feels é so sempre difficult complicado. to talk about Mas a lot of people, eu acho que não é mainly about novidade para Edésio, ninguém e but I'll try. naquela época foi novidade para mim Something that was a new for compreensão me de at que the o direito à time was the cidade não é um direito understanding internacional that the right to reconhecido. the city Então, is not portanto, internationally as recognized. Nações Unidas não The reconhecem e a UN doesn't agência ONU Habitat recognize também that. não. The UN Habitat Naquele doesn't momento, either. nós tivemos que ir nós fomos até At Nairobi, quando do time, Fórum Urbano Mundial, we went to porque Nairobi quando for the fizemos a discussão não International só Forum, sobre o tema do fórum, mas também a and discussão there we sobre quais seriam os discussed temas a serem discutidos, also nós chegamos, né? E quando eu falo nós, na época eu era topics governo that we federal, included, junto com and o at the Conselho time I das used to Cidades, work for the federal nós chegamos government, com o and together tema with the direito à Council of cidade Local e eles Government, chegaram com o urbano dividido. we Por isso que o got Fórum Urbano there Mundial no with a Brasil topic for era discussion that direito à was right to the cidade city, unindo and they were era Bridging discussing- Durban, nem lembro, mas I don't Bridging remember Durban Divide, a exactly. cidade dividida. It was Porque about não the houve urban consenso. divide. Ficou de um lado, a Their gente perspective falando was na different, época and que a gente we queria just direito à could not come to cidade, a consensus. We eles, said a it has to princípio, be right to the não city. tinham horror ao they- tema, mas they claramente did era um not tema que a decide agência the não topic, aceitava, They mas didn't really chegamos ao accept consenso que that. para And o we- Brasil, And what we né? E aí eu acho decided muito claro, eventually não was só para o that Brasil, mas para a for América Latina, Brazil, and I aquilo would era also um say for tema Latin America, importante. that was a very important Infelizmente, topic. já se passaram 2 Unfortunately, fóruns urbanos mundiais it's been depois two do Rio de urban, Janeiro. Se passaram 4, 5 anos e essa posição não world mudou. forums, a né? couple years have gone by, and Recentemente, this no has nosso Comitê de Representantes Permanentes, recently no in ano our passado, committee of em permanent Nairobi, que acontece representatives, in the entre meeting in os Nairobi fóruns last urbanos year, mundiais, mais uma vez, nesse caso foi a França, once again, tentou it colocar happened, na and this time it was plataforma do France. nosso trabalho Direito à France Cidade, tried to e include prontamente, the right to assim, the né, o city in the país discussion. mais conhecido de todos como And um dos contras do direito à cidade, one os Estados Unidos of the levantou a countries that mão is always e against the right to desmontou the city, that is the rapidamente US, os they argumentos and em they relação a aceitar o direito à cidade como um tema, argued e vai muito ao encontro why daquilo they que o wouldn't Edésio estava accept that, and it falando, has to do né? with Edésio's remarks. Na discussão entre os países, eles veem a questão do direito à cidade muito como uma bandeira, uma plataforma, That the right uma to the causa, city is e more não a like efetivação de um direito cause that is real. advocated Então, toda for, vez and que isso é not jogado na mesa, true a essential discussão right. Whenever esquenta this e acaba takes que não place, entra na plataforma da well, agência. it's Na never plataforma da included agência, acho que in todos the- vocês conhecem, in the está o platform direito à of moradia, meetings of the está o UN. direito à água, That está o includes the right direito to housing, to water, a um nível adequado de vida, to a muito proper indo na quality visão dos direitos living, humanos, né? Afinal always de contas, isso from está a human na Carta de rights Criação das Nações perspective, Unidas, because this mas is in the todavia a gente ainda não founding consegue part of the UN. emplacar a questão However, do direito à the cidade. right to the city Aí eu has acho que é never been importante fully lembrar, e aí recognized. muitas vezes as pessoas se esquecem disso, People frequently as Nações forget Unidas one thing. são formadas, na verdade, The pelos UN Estados-membros. Nós temos is made 193 of chefes,
que decidem quais são os temas prioritários, quais são os temas que devem ser seguidos, qual é a nossa plataforma, e isso é revisitado com frequência. No caso do ONU Habitat, isso é revisitado quase que anualmente, mas a cada 2 anos nós temos o Governing Council, que é o Conselho de Governança, onde tem o Comitê dos Representantes, e temos o Fórum Urbano Mundial. Então, um ano é Governing Council, outro ano é Fórum Urbano Mundial, onde a gente discute com os governos a nossa plataforma e depois discute num fórum aberto com a sociedade civil, com os governos, essa plataforma que está em questão. Nós não temos o poder de polícia desejado por muitos, né? Nós temos muito mais um papel de engajar as autoridades, lembrar as autoridades dos compromissos que elas assumem, seja no Fórum Urbano, ou seja mesmo nas conferências Habitat, do que elas devem estar cumprindo ou não, e recordá-los de que esses compromissos devem ser efetivados. Para mim, a grande questão a ser colocada aqui hoje é qual é a próxima reunião, né? A próxima reunião nós temos Governing Council no próximo ano, e daqui a 1 ano e meio nós temos Conferência Habitat 3, que não é uma conferência do ONU Habitat, isso é muito importante. O Habitat 3 é uma conferência do Sistema das Nações Unidas, tá? Ela é uma conferência, assim como a Rio+20, então ela não é de responsabilidade da nossa agência. A nossa agência tem única e exclusivamente até o presente momento, né, com base no que foi discutido na pré-conferência agora em Nova York. Acompanhar os relatórios nacionais e acompanhar a redação do relatório regional. Relatório esses que devem ser realizados pelos países. Então, os países encaminharão seus relatórios nacionais, né? Esses relatórios nacionais vão produzir um relatório regional, e esse relatório regional nós vamos acompanhar, que será desenvolvido em conjunto com a CEPAL. Então, a nossa questão fica, se nós temos 2 momentos importantes aí nos próximos 2 anos, acredito eu que o papel mais importante é que nos diversos países, as autoridades nacionais sejam, sim, provocadas para que a questão do direito à cidade seja colocada em pauta, tanto no próximo Governing Council, como faça parte e integre os relatórios nacionais que estão sendo desenvolvidos para que isso apareça de uma maneira contundente no relatório regional a ser produzido pela CEPAL, e isso entre no ponto de pauta da Conferência Habitat 3, que me parece, pelas discussões que estão acontecendo, ela vai ter um viés um pouco de direitos humanos. Para além de discutir as questões do direito à moradia, as questões clássicas que sempre perpassam, a gente não pode esquecer que a gente vai estar revisitando o que foi discutido há quase 20 anos atrás em Istambul, onde a questão da participação popular, do direito à moradia foram chaves e impactaram fortemente. Acredito que, de alguma maneira, todos os países aqui presentes têm resultados para apresentar em relação a isso, mas a gente tem que definir qual é a agenda que nós queremos discutir em 2016. Esse é o ponto mais importante. E lembrar que essa agenda, ela tem que... O canal oficial de levar esse tema são os governos nacionais. Então, como pressionar os governos nacionais a colocar a agenda do direito à cidade? E aí, lembrando as questões que o Edésio ressaltou aqui, muito importantes, de que direito é esse? Porque como é que os Estados Unidos derruba rapidamente? Né? Todos sabem que até hoje os Estados Unidos não assinou a Carta Final de Istambul. Ele foi o único país, na época, foi os Estados Unidos e a Austrália. A Austrália, anos depois, veio assinar, mas os Estados Unidos não assinam, porque eles entendem que a palavra direito é direito constitucional. Então, portanto, se eles assinarem o direito à moradia, que é o que estava escrito em Istambul, todo cidadão norte-americano terá direito à moradia. Né? Eu lembro que eu estava conversando com o Alex do IPUR ontem, e ele falou que uma vez uma repórter americana perguntou para ele quantas leis um brasileiro precisava infringir para ser preso.
Então, assim, a maneira como a gente utiliza a palavra direito, não só no Brasil, mas como na América Latina, é diferente de como os nossos companheiros dos outros países enxergam. Então, talvez estruturar melhor o conceito do direito à cidade, apresentá-lo de maneira uniforme entre as nações que compõem esse bloco, somos 34 países na América Latina e Caribe, melhore a possibilidade de que esse ponto entre em pauta. E entre em pauta no Habitat 3, documento esse que não necessariamente precisa ser assinado por todos, mas que garante uma mudança definitivamente como o mundo, como as agências internacionais de fomento, como as agências de financiamento enxergam a questão. Tá bom? Espero voltar num futuro breve com a plataforma, que definitivamente é um sucesso. Digo que eu tenho um pouco de inveja, eu achava que a gente devia fazer isso, né? Mas tudo bem. Mas eu espero vir em breve ver os resultados da plataforma. Ela é um instrumento extremamente importante para essa luta, né? E contem sempre com o nosso apoio para que a gente consiga, aí, no futuro próximo, alterar essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Cid. Acho que o Cid coloca para nós esses desafios, não é, do debate internacional e a interlocução com as agências e com o próprio sistema ONU. Nós vivemos um processo de repensar, inclusive, essa participação nos sistemas globais e internacionais, que ainda se dá no paradigma do Estado nacional, mas, por outro lado, nós temos as cidades reivindicando seu espaço também como um ator internacional. Então, eu vou passar agora a palavra para o Shin Byung-gu, do Ganju International Center, da Coreia do Sul. Before I start, I want to ask you a question. Why I carry this with me? Huh? Just to drink water, coffee there. Then I usually, when I start to teach my students, I show this. Or I speak to anybody, I show this. Why? I want to share my ideas on environmental protection. I don't use the cup, paper cup. So I keep this untouched using my bottle. I brought this from Korea. I use this in airplane everywhere. I just pour water here in the airport, then fountain. I use the water here. Then I drink this continuously, not use the paper cup. So sharing ideas on environmental protection, and then I'm happy to share my ideas on human rights protection here as well. Even though I have never been on street demonstration, I have never been on hardcore activist, but still, as a past non-activist, I'm very happy to get involved with this hardcore activist as you are here. So here, I'm not talking about theories, but I would like to give you an example how non-activists like me get involved with human rights promotion. I was given about 10 minutes, so I will go very quickly. So about South Korea. Then from the right near Japan, it took me 24 hours, excluding stopover. So from Seoul to Sao Paulo, including stopover, it took me more than 30 hours from my hometown. My hometown is Gwangju. In fact, I'm not from there. I was born in Seoul. I was brought up in rural town, but I came to Gwangju, south western part of the city. That is one of the 5th largest city in Korea. Then I met a young girl there, and then married to her. So I got stuck
I wasn't able to leave. So still I am being exploited by the city. It is traditional rebel city. So David Harvey may have that idea from the city, the name, his book. That's a rebel city. One of the two major uprisings took place in Gwangju under Japanese colonialism. And then after World War II, one of the two major uprisings against dictatorship took place in Gwangju. So it is rebel city. And then the Conservative Party get only less than 10% of the support from the city, traditionally, for the last nearly 20 years when the free election began. So even these days, they cannot get more than 10%. It is also a cultural city. There is an Asian cultural complex being built. I think that is the biggest cultural project in the history or in modern history of the world, including Sagrada Familia. It is more expensive than Gwangju Cultural Complex. Família, né? É o único que esse complexo. $20 million a year 20 milhões years, de dólares. So it's more expensive than Gwangju project, but excluding that, Gwangju Cultural Contar o Sagrada Project is the Família, most expensive one. o projeto lá em Gwangju é o mais caro. The human rights cities or right to the city concept was not able to be applied in Korea because there was no local foi autonomy. Adotado na Coreia porque não existia autonomia local até 91. And then Korea began to have National Human Rights Commission only 2001, maybe one of the latest, one of the a partir de 2001. Institutions of that kind países in the a world. criarem instituição da natureza. Gwangju, so Gwangju destined to be a human rights city Essa cidade or advocate right to tem the cities direitos humanos no seu DNA to its own para citizens. defender os So direitos it, de seus cidadãos. Established guiding principles. Estabeleceu esses And, princípios, essas diretrizes. There have been many different ways of E há implementation várias of that maneiras principle. de você So Gwangju implementar started o princípio. Human Rights Ordinance for the first time in Korea. Começou pela primeira 2007. vez uma lei But pelos for 3 direitos da years cidade em after that, 2007. E 3 there anos was depois, no activities in Korea. não havia nenhuma South Korea atividade. is quite interesting country. A Coreia é um país muito interessante. Initiative Uma is done, iniciativa every é other feita, follows. todo mundo copia. É But assim que funciona. there was silence for 3 years. Mas durante Why? 3 anos, silêncio Human absoluto. rights in South Por quê? Korea is considered as A questão dos direitos humanos na Coreia anti-establishment slogan. é considerado um Because slogan under military anti-establishment. Students Porque or durante a ditadura, anti-government activists, os they, estudantes, as atividades hold out human rights anti-governamentais protection all the time. sempre So when you talk about clamavam human rights, por direitos it humanos. is Então, quando você you are fala de talking direitos humanos about hoje, anti-government você está falando contra slogans. o governo, né? Um slogan So for 3 years, there was nothing contrário happened ao after governo. Gwangju. Ou seja, depois de Until Gwangju, depois daquela Seoul comissão, depois de 3 anos, ninguém fez nada. Established its own human Então, rights Gwangju ordinance. estabeleceu a sua própria lei The ordinária Seoul city municipal. mayor at the time O prefeito ran da for época the mayorship se candidatou, né, a with the prefeitura, pledge that he will establish com essa human rights ordinance. campanha, né? Na That's verdade, why, uma candidata à Without prefeitura. that kind of E ela prometeu criar essa lei pledge municipal. before, he may not have been able to establish that ordinance. Caso but essa it was candidata the não pledge tivesse during the time. feito a promessa durante a campanha, jamais After that, teria conseguido many implementar. Korean cities E aí, established depois, human rights ordinance. várias outras cidades sul-coreanas começaram So, a criar essa is a lei kind of, municipal. outcast. Então, somehow, Gwangju in é mais Korea. ou menos como uma cidade pária, né? Podemos chamar assim, na Coreia do Sul, uma cidade diferente. It also established human rights index to measure its improvement in the area of human rights. 5 areas with 100 indicators
sem indicadores. It showed some improvement Você vê o avanço 2012 to 2013. Entre 2012 e 2013. And then they also began People's Council. Então foi criado um Conselho Popular pela primeira vez lá em 2001. E felizmente ele foi escolhido como o modelo agora em 2014. Isso foi feito pelo governo central, então escolheu exemplo como modelo para o resto do país. And then Gwangju massacre or Gwangju uprising documentation was accepted as a memory of the World Register of the UNESCO conseguiu o título da UNESCO de patrimônio histórico. So it gave justification. Ou seja, deu that uprising in 1980. Officially, voz oficialmente inside, of course, there was a law levante, aquela revolta. Compensate the victims e foi criada uma lei para compensar as vítimas. E agora houve esse reconhecimento internacional dado pela Unesco. When you come to Gwangju, quando vocês chegarem a Gwangju, quando vocês forem para lá, vocês terão acesso ao arquivo, né, que vai ser inaugurado agora no ano que vem, em maio. Quero falar sobre esse Centro Internacional de Gwangju, porque agora ele já foi levado, né, para o ativismo, embora não seja uma associação ativista. Eu leciono na universidade e graças à minha esposa, né, eu venho sendo explorado pela esposa. Eu nunca recebi do município, mas eu sempre trabalhei com a organização e outras também. Eu já trabalhei para mais de 10 organizações. Eu pago, né, essa contribuição. Porque eu nunca fui ativista, repito, mas eu acho importante ter o envolvimento, participar de várias organizações, sendo membro ou então doando dinheiro para que as pessoas tenham esse estímulo para continuar trabalhando. Even though I use a lot of money for Gwangju International Center, in addition, I use some money for other causes as well, including environmental organizations. I believe that as a cowardice, who are not courageous enough to take part in the street demonstration, still we have to do something by giving money, by being one of the audience. Thank you very much. That's how you come here. That's all. So, because of the support of the people who are not courageous enough as you are. So, Gwangju International Center, so I use that organization to promote human rights as well as environmental protection. But what I really love with it is that all other Korean multicultural organizations or international centers support international residents exclusively. But in my center, I get membership fee from them. And then I let them be volunteers. So in my center, the ideal is inclusion, as you promote, the right to the city promote, social inclusion, not separate, exclusive support, but inclusion. They have to support themselves, or we have to support ourselves. That's my ideas. And then here, we get the least money from city government in whole international centers in Korea. Other centers, they get like $2 million 1 year, $4 million. We get about 1/15 or 1/20 of their money from government. But we support ourselves with membership fee as well as volunteer support. So our maintenance fee is very low, not expensive. So we are quite independent from the city government because we don't get much money from them. Even without the support, we can support ourselves. They know that. So we do many things. If you're interested, I will give you a brochure after this. But anyway, we produce
As a teacher, I like real material, teaching materials. So we produce monthly magazine by volunteers, all by volunteers. We have never paid the articles. This is the first English monthly in Korea, and then the highest quality English monthly in Korea. 36 pages, 4,000 copies every month without money, which has been possible by volunteer involvement. I am also a volunteer. I am director, but I have never been paid. If we have deficit, I covered it with my pocket money. So anyway, including this, we have many projects. So if you come to us, I think we can interview you to be included here. We also sell like T-shirts. I found many international residents like this, visitors like this. So we began to produce this to sell. We raise about $1,000 a year out of this. Some like some shirt like this. So I will sell after this. And we also have music concert. This kind of concert attracts the public attention quite a lot, and then we also raise money. One concert last year, we got about $1,000 again. So we support like this. We exploit musicians. And then so collaboration of the hardcore activists and then softcore activists like me, then the combination of this made that last May's World Human Rights Cities Forum quite satisfying, maybe not to the participants, but to the city people. So until last year, they got help from different organizations, but from this year, they were determined that Gwangju International Center will be the organizer of the International World Human Rights Cities Forum this year, next year, continuously. Because they know we are much more competent in terms of language, in terms of organization, management, than hardcore activists. I'm just joking with this. Because we have 15 full-timers who can use English quite freely. So no other organizations in my town can have that many staff members or that competent members. So they know we are quite good at it. So they already asked us to help us. And then nobody advocate Gwangju City's involvement or energy of human rights causes like this as I am doing now, because nobody in the city hall speaks English as I do. No activists, hardcore activists in the town can speak English like I am doing. So I was asked to come here. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. Como a Bartira, né, do Fórum Nacional da Reforma Urbana não pôde estar presente, eu vou passar a palavra então para o Nelson, do Instituto Polis, que também compõe o Fórum Nacional da Reforma Urbana, para fazer algumas breves considerações, não é, Nelson? Porque nós temos um painel seguinte sobre a visão do movimento popular brasileiro, Fórum Nacional da Reforma Urbana, acerca da temática da plataforma global. Nosso aniversariante de hoje.
Obrigado. Muchos años. Voy a decir unos casi 20. ¿En la facultad? Sí. Só mais um minuto. Bom, primeiro agradeço aí pelos parabéns, né? Eu só queria antes falar que esse ano, né, em Ganju, eu e a Lorena participando do encontro da fundação. Bom, eu tive uma experiência bem interessante, né? Eu sou ciclista, ando de bicicleta e então estava querendo muito andar de bicicleta lá em Ganju também. Bom, e aí, lá no hotel me falaram que tem as bicicletas públicas do metrô, e tinha uma estação bem perto do hotel, umas 3 quadras. Bom, fui até lá, e no hotel me falaram, você só precisa deixar o seu passaporte lá na estação do metrô. Bom, aí tudo bem, eu achei bom. Deixar o passaporte lá, deve ter um lugar super, né, seguro. Bom, quando eu cheguei lá, tinha um senhorzinho, né, tudo bem, você pode deixar o seu passaporte aqui comigo. Aí tinha um Tupperware, né, com mais 2 documentos ali, público, né, assim, ele ali, tomando café. E, bom, deixei meu passaporte lá, fui andar, né, desencanei, né, mas se fosse aqui no Brasil, eu ia pensar 3 vezes em deixar meu passaporte num Tupperware, né, quer dizer, então é uma cultura bem diferente, né, nessa questão até da tranquilidade, enfim, eu acho que é uma experiência muito rica que eu tive lá. E também de andar de bicicleta lá também foi muito bom. Bom, eu vou só bem rápido, acho que na questão aqui do Brasil, do Fórum FAMU Urbano, nós, na questão que o Edésio trouxe, eu achei que era importante, pelo menos nessa perspectiva que nós temos, né, acho que tem todas essas referências que foram colocadas do Lefebvre, né, para a questão da concepção do direito à cidade. E eu fui assim, vendo a minha memória, né, como é interessante que quando teve o processo da elaboração da Constituição de 88, nós trabalhamos com um conceito, né, que não era o direito às cidades, mas era um dos direitos urbanos, pensando justamente nessa composição de elementos que fossem referentes às condições de vida das pessoas na cidade, que envolvia principalmente na época claramente a questão da moradia, do transporte, né, dos serviços públicos, dos equipamentos, como questões fundamentais que fossem reconhecidos como direitos fundamentais, como direitos constitucionais, os direitos urbanos, e o tema da participação também como um direito fundamental. Né? Bom, e depois, justamente, foram 12 anos, né, que essa mudança dessa perspectiva de direitos urbanos que eram pensados como direitos individuais das pessoas, né? Então, o cidadão, o habitante tem o direito à moradia, tem o direito ao transporte, tem o direito ao serviço, tem o direito ao equipamento, né, ao trabalho. A gente conseguiu construir uma noção trazendo essa perspectiva desses direitos urbanos individuais para uma dimensão de uma perspectiva coletiva, né? No sentido de que, conjugando esses elementos essenciais que são inerentes à vida das pessoas na cidade, não só numa perspectiva individual, mas que a perspectiva de um direito à cidade, né, e trouxesse uma dimensão tanto da qualidade e a condição de vida com relação ao componente também ambiental, né? Então, por isso tem uma relação muito clara aqui no caso do Brasil entre o direito ao meio ambiente e o direito à cidade, quando se pensa que trazer uma cidade com todos esses elementos não é só para as atuais gerações, mas também pensando para as futuras gerações. E essa dimensão
da gestão democrática também não é só para o indivíduo, né? Que na concepção que está aqui no caso da nossa legislação, esse direito à participação também é uma participação coletiva e envolvendo várias dimensões de representação. É a participação direta do indivíduo, são de associações representativas, é da comunidade e várias dimensões de participação. Então, a gente entende que essa dimensão que é legal e jurídica aqui no Brasil, pode contribuir, né, numa perspectiva de estar também sendo amadurecido melhor essas construções desses marcos legais numa perspectiva internacional, né, que o Cid levantou, que ainda é uma grande dificuldade, resistência de alguns países, que a gente vai enfrentar de novo nessa discussão do Habitat 3. Se queremos que o direito à cidade se transforme num direito fundamental, num direito humano emergente, dentro de marcos legais internacionais, nós vamos ter que ter um desafio dessa perspectiva, dessa conceituação e uma definição clara, né, do que a gente está querendo inserir, principalmente gerando essa questão de responsabilidades e obrigações. Então, esse é um elemento que eu queria destacar com relação à questão da experiência brasileira. Nós temos tido, acho que aqui o desafio, né, aqui no Brasil, para trazer a dimensão do direito à cidade dentro de uma concretização nas nossas cidades, alguns temas que até nós vamos estar trabalhando aqui no encontro, mas que eu acho que é importante a gente ter uma perspectiva de que temas são estratégicos para a gente estar aprofundando essa discussão do direito à cidade. Tem a questão da democracia, aqui no caso do Brasil a gente está defendendo uma reforma política para fortalecer mais ainda a democracia direta e participativa, com relação a participações mais efetivas usando instrumentos de plebiscito, referendo, né, iniciativa popular, tem nesse sentido. A questão de gênero, que é a questão das mulheres cidades, ontem teve a discussão lá no Heliópolis sobre cidades seguras para as mulheres. Esse acho que é um tema importante, né, que vem sendo dialogado aqui no Brasil e já foi dialogado na Carta Mundial de Direitos de Cidades, mas a gente precisa aprofundar. A temática dos migrantes, aqui em São Paulo nós temos quase 400 mil latinos e hoje temos muitos africanos, aqui só na cidade de São Paulo. Né? Então esse é um tema que a gente precisa trabalhar melhor. E a questão do trabalho, que ontem teve a colega Pat Horn, né, que trouxe bastante contribuições nessa perspectiva do trabalho relacionado à economia, né, da população que está hoje nas cidades no trabalho informal. Acho que a gente tem que trazer com melhor clareza essa questão, e elementos que a gente tem visto, principalmente com um crescimento, né, de um conservadorismo, infelizmente, na sociedade, que diz respeito a essa dimensão da diversidade cultural e a questão do racismo, a questão da liberdade religiosa, né, que há questões que hoje têm sido aí presentes em conflitos nas nossas cidades. Então, são elementos que eu considero que a gente tem que considerar com maior profundidade, né, na nossa plataforma, que a gente tem levado em consideração também aqui na questão do Brasil. Acrescento também uma temática que a gente tem que estar enfrentando melhor aqui no Brasil, na perspectiva do direito à cidade, que diz respeito à questão da juventude, né? Principalmente essa juventude que está nas nossas periferias, mas está muito relacionado com todos esses elementos que eu mencionei. Bom, e por fim, pontos críticos, né, que a gente tem que estar enfrentando, a gente enfrenta mesmo aqui no Brasil, mas que eu acho que só para ressaltar, a necessidade, né, de quando a gente fala do direito, de afirmar que já não se trata, né, de querer se sobrepor ou conflitar
com direitos já reconhecidos em tratados internacionais de direitos humanos, né, que já foram colocados aqui. É uma perspectiva de uma construção de um novo direito emergente, considerando essa realidade hoje que uma grande parte da população mundial vive nas cidades. Passar dessa dimensão tradicional dos próprios direitos humanos, né, mais tradicional, para a perspectiva de um direito coletivo, né, que faça uma conjugação clara e não uma separação, como até a própria perspectiva dos direitos humanos traz, da interdependência entre os direitos civis e políticos e os direitos coletivos, né, que são os direitos sociais e econômicos, quando a gente defende que haja um usufruto equitativo da riqueza e dos bens produzidos pela sociedade nas cidades. Né? É trazer essa compreensão da interdependência, da interligação dos direitos humanos para a própria compreensão do direito à cidade. Outro tema também que sempre e a gente precisa trabalhar melhor é essa relação da extensão desse direito. Nós estamos falando de direito à cidade, de uma cidade, de um município, né, de uma região metropolitana, de que direito à cidade nós estamos colocando enquanto extensão, né, a questão daquelas grupo de pessoas, indivíduos, e tem toda uma discussão entre as questões urbanas e rurais, dessa dimensão. Né? E, portanto, são alguns pontos críticos que eu acho que são importantes para a gente estar aprofundando, né, dentro dessa discussão da plataforma. Então, assim, bem rapidamente, os elementos que eu queria trazer, né, dentro de uma perspectiva do que a gente está trabalhando aqui no Brasil, na construção e na implementação desse direito à cidade, que a gente tem que também em consideração para essa plataforma global. Obrigado. Muito obrigado, Nelson. Queria agradecer a todos os componentes da mesa que colocaram questões importantes. Todas essas questões voltarão à discussão à tarde, nos grupos temáticos, em que nós teremos uma dinâmica em que há possibilidade de participação de todos vocês. Devido ao nosso horário, nós ainda temos uma segunda mesa agora pela manhã, então gostaria de agradecer, convidar todos que permaneçam conosco, inclusive nos momentos da tarde, para que a gente possa fazer todo esse debate, esse diálogo a partir do que vocês colocaram aqui na mesa, e convido então, agradecendo, convido o Nelson, que vai moderar o próximo painel, que é sobre o direito à cidade e os objetivos do desenvolvimento do milênio. Next panel that will have to do with the objectives of the millennium.